Olá, amigos. Bem-vindos ao 18º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos o nosso agradecimento por nos oferecer essa estrutura técnica e humana que nos permite fazer esse programa semanalmente. Hoje vamos entrevistar um jovem executivo que olhar para ele é a mesma coisa de tomar consciência que o tempo passou para mim, porque eu o conheci, devia ter uns 10 anos. Hoje é um executivo de primeira mão da hotelaria brasileira, mineira, belo-horizontina, pai de família, e eu tenho a honra de ter o pai dele como um dos meus melhores amigos que eu construí nessa vida profissional da hotelaria. Mas, de costume, eu passo a palavra para o Martin Van Slius. Mas antes disso, Martin, quero também agradecer o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH-MG, o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBH, e o apoio também empresarial da lavanderia 5 ASEC, do bairro São Pedro. Martin, faça as honras da casa e apresente o nosso jovem, que ontem era uma criança quando a gente ainda tomava conta, cuidando hoje da nossa hotelaria belo-horizontina. Pois é, Marcos Valério, estamos aqui, prazer, mais uma vez estamos juntos. Somos de uma época em que, quando nós fazíamos os nossos encontros anuais, na época isso era muito comum, e gostaria até que isso voltasse, que a hotelaria ficasse mais unida. Mas quando nós nos encontrávamos, nós íamos e levávamos nossos filhos, né? Menores. Você levou a Débora algumas vezes, eu levei os meus 3 filhos, e o nosso amigo César levava também o seu filho, né? Que é o Sadi, que é o nosso convidado de hoje. Então, o tempo passa, né? Como dizia um professor de física que eu tive, o tempo é inexorável. Ou seja, ele passa e rápido, muito rápido. Então estamos aqui hoje, vamos fazer um brinde. Sim. O nosso tradicional brinde com o nosso convidado, com a nossa caneca personalizada. Sadi, é um prazer ter você aqui conosco. Você, ao longo dessa 1 hora do nosso podcast, você vai contar um pouco da sua vasta e ampla trajetória na hotelaria. É muito bom tê-lo aqui. Você está à frente agora de uma implantação que vai ser uma das próximas grandes atrações da hotelaria em Belo Horizonte, por que não dizer da região sudeste, né? Visto que é um empreendimento multifacetado, com mixed use, como a gente chama, com várias diferentes produtos em um só, residencial, comercial, salas de eventos, estacionamento. Então a gente vai falar um pouco disso. Muito bom ter você aqui, Sadi. Você dispensa comentários, apresentações, porque você tem uma longa trajetória, você vai falar dela, em 3 estados da federação e 7 cidades. Estudou na Fundação Dom Cabral e no SENAC, Gestão de Gastronomia e Hotelaria. Também atuou como empreendedor individual, né? Teve o seu próprio negócio, por sinal, uma coisa muito bacana que aconteceu na ocasião. Sadi, antes da gente começar o bate-papo, a palavra é sua, por favor, dê as saudações aí para os nossos hoteleiros, os nossos ouvintes e assistentes que já estão conosco já há 18 edições desse podcast. Bom, obrigado pelo convite, Martin, obrigado, Marcos Valério, obrigado pelas palavras. Tenho certeza que meu pai está em casa assistindo e honrado pelas palavras que lhe foram proferidas, né? Certamente é uma das minhas grandes inspirações na hotelaria e, claro, vocês dois também, que inspiram a todos nós sempre, né? O Marcos Valério sempre na luta com os encontros da hotelaria. Eu me lembro lá dos primeiros, né? Falei, caramba, isso vai ou não vai, né? A hotelaria muitas vezes desunida e está aí com tanto sucesso depois de tantos anos. E o Martin dispensa comentários, onde você anda no interior de Minas, abre portas e dizer o nome do Martin, né? Então, é uma honra mais uma vez estar aqui. Agradeço, dou a boa tarde a todos e estou à disposição para a gente falar um pouquinho de hotelaria. Sadi, eu sempre, apesar de saber, claro, né, por conhecer você há tantos anos, a sua família está próximo, mas eu sempre faço essa pergunta.
você traz no DNA a questão da hotelaria, porque você praticamente nasceu dentro de um hotel. Se é que não nasceu nele, literalmente, né? Deve ter ido para a maternidade, né? Acredito eu. Eu falo isso porque eu nasci na casa que eu tenho até hoje, por incrível que pareça. Então, nem na maternidade eu fui. Mas essa pergunta eu faço a todos. A hotelaria, como a mosca azul da hotelaria te picou? A hotelaria bateu na tua porta? No caso, eu tenho certeza que sim. Mas em que momento que você percebe que, além da influência paterna e do meio que você viveu, os amigos do seu pai, hotel, quer dizer, aquele momento, toda aquela vivência com pessoas e com a atividade hoteleira, que momento que você fala assim, não, é isso aí que eu quero para mim, é onde eu vou seguir a minha vida e construir a minha trajetória profissional? Que momento que a chave é virada? Acompanho os podcasts, eu sabia dessa pergunta, então eu vim hoje no caminho refletindo sobre isso, né? Que momento que foi exatamente? Sem dúvida, eu só não nasci dentro de hotel, né? Eu vivi desde a barriga da minha mãe dentro de hotel, na época que os gerentes eram residentes, né? Então meu pai a vida inteira morou literalmente dentro de hotéis, então foi um ambiente que a gente vivenciou muito tempo, exceto os finais de semana que a gente é do interior, mas mesmo assim, muitas vezes, as confraternizações que acontecem assim, dentro de hotéis, eu me lembro do Otom com o Menezes, né? Então, foi um ambiente que eu vivenciei muito da minha vida. Uma certeza eu tive sempre, que foi administrar negócios, estar à frente de empresas, né? Isso eu tive essa certeza em todo momento da minha vida. Nunca pensei em me envolver em outra área profissional, medicina, enfim, qualquer outra área profissional que não fosse negócios. Mas a hotelaria, acredito que tem, assim, é para isso que eu vou. Quando surgiu a pousada Solar das Esmeraldas, né, em Esmeraldas com meu pai, eu falei, é isso mesmo, não tem para onde ir. E desde então, nunca tive um minuto só de dúvida, né? O mosquito picou, não tem volta, né? Então a gente tá inserido na hotelaria desde então, pequenos momentos. Estive fora, mas sempre em prestação de serviços e sempre que possível também relacionado à hotelaria, né? Então teve um momento ali, a gente vai falar daqui a pouquinho, Campos dos Goytacazes, que na balança profissional e pessoal, a gente tem que ter ela sempre equilibrada, né, Marta e Marcos Valério? Alguns momentos um pouco mais no pessoal, alguns momentos um pouco mais no profissional. Naquele momento o pessoal pesou um pouco mais, eu conto essa história daqui a pouco. Para retornar e estar um pessoal mais presente em minha vida, precisei sair um pouco da hotelaria, mas aí prestando serviços no marketing digital e etc. para hoteleiros, e você lembra muito bem disso. Então, a mosca... eu acho que é os dois. Tanto me picou mesmo, porque teve um momento ali, né, isso ou não é, tanto sem dúvida pelo ambiente facilitou muito o processo decisório para ter a certeza de que era isso que eu queria para minha vida. E hoje com a certeza da melhor decisão. E assim, em se tratando de uma coisa de pai para filho, né, que você nasceu, como você disse, citou essa sua trajetória desde pequeno, já vivenciando os hotéis, é uma questão que a gente sempre fala em casos similares a esse, ou iguais a esse, de pai para filho. O filho surge na hotelaria, vamos chamar assim, a sombra do pai, da trajetória vitoriosa do seu pai, César Viana, um grande ícone, né, como disse no convite, um baluarte nosso da hotelaria, e aquilo ali pode representar um certo peso, né, para o Sadi. Né? O Sadi é quem? Ele é filho do César. O César Viana, o grande hoteleiro e tal. Em algum momento o Sadi precisa adquirir a sua própria, como a gente diz assim, né? Tem que ter o seu brilho próprio. E como sempre acontece com até jogador de futebol, né? Quando é filho, o craque, filho, o Joãozinho, filho do Joãozinho, você é o seu pai. Não, eu sou outro jogador, eu sou outra pessoa, eu tenho minha característica como jogador, eu tenho minha característica técnica, tática. Então, obviamente, você desenvolveu os seus próprios talentos, baseados, obviamente, na história e em todos os momentos que você presenciou do seu pai. Você acha que isso foi positivo na sua carreira, na sua projeção de carreira? Ou você acha que você sempre teve uma responsabilidade maior do que o normal por ser filho de um hoteleiro de expressão? Não, do ponto de vista
ter uma responsabilidade maior, seja tecnicamente, etc. Não. Acredito que sim, levar o nome do meu pai por trás. A gente deve sempre, quando alguém indica alguém numa empresa, né, você deve ali um respeito por aquela indicação. Sem dúvida, no início da minha carreira, abriu-se as portas, né, mas, contudo, principalmente em Minas Gerais, em qualquer lugar do país, mas sobretudo em Minas Gerais, santo de casa muitas vezes não faz milagre, né. Então, um processo que ajudou muito tudo isso, até essa desvinculação com o decorrer da carreira, foi estar atuando em outros estados, né, em outras cidades. Então, a gente começa a trilhar os caminhos próprios, que sem dúvida muito balizado, referenciado pelo que eu aprendi, né? Hotelaria, no almoço de domingo da família, é assunto entre César e Sadi? Ou fala-se de qualquer coisa menos disso? Não, raro. Salve momentos importantes, né? Pandemia, novos empreendimentos, mas raro. Você teve a oportunidade, eu acompanhei isso, volto a dizer, de ter vivido fora do Brasil, estudando, visitando, fazendo uma imersão, não é? Em outros países, outros continentes. Essa experiência que você adquiriu fora do Brasil, ela contribuiu até que ponto para que o Sadi hoje executivo, o perfil para os Sadis de hoje, assim, e você considera fundamental para o executivo hoteleiro ter essa desvinculação do terroir para conhecer outros ambientes, outros espaços, outras culturas e realidades? É sempre importante conhecer outras culturas, outras realidades, eu acho que acrescenta em tudo na vida. Agora, como fundamental, como essencial, não, né? A gente vê vários profissionais que estão ali enraizados desde sempre e isso os fazem ser melhor, pior que ninguém, e o contrário também, quem foi para outros países é melhor, pior que ninguém. Então, essencial, fundamental, basilar, não, mas é importante. Agora, do ponto de vista de intercâmbio, morar fora, isso eu acho importante para todas as profissões, né? Eu quero, se Deus der a oportunidade de eu conseguir transferir isso ao meu filho, sem dúvida nenhuma, porque você aprende novas culturas, lida com novas pessoas e, principalmente, uma coisa mais importante, não só intercâmbio em qualquer outro lugar, isso aqui, relacionamento, networking. Então, eu me recordo no meu intercâmbio da Nova Zelândia, jamais imaginaria isso, mas hoje uma das pessoas que conviveu comigo lá é diretor da XP Investimentos. Então, o network que você faz nesses momentos é o mais importante até, muitas vezes, que a parte técnica que você aprende, sabe? Então, é sempre importante você poder conviver, mas principalmente puxar de alguém que você nunca sabe, não querendo algo amanhã, mas os relacionamentos se colhem sempre. Seja você também ajudando, você tem que dar a sua parcela para terceiros, quanto eventualmente você também precisa, né? Você vai precisar ao longo da sua carreira. Tivemos uma queda de luz aqui, mas a nossa transmissão continua normal, né? Um problema aqui na iluminação já vai ser estabelecido. Vamos no áudio, literalmente no áudio a partir de agora. Retornar. Mas a gente tem, isso que você falou, eu assino embaixo, até porque a minha trajetória também foi exatamente assim, sempre priorizando a experiência também fora do Brasil. E eu acho que concordo plenamente com você, muito mais do que a experiência técnica, prática da profissão, é muito melhor no crescimento pessoal, principalmente no que se refere à gestão de pessoas, você estar em contato com outras culturas, pessoas de outros países, e passar a entender melhor como é que funciona, ainda mais na hotelaria, onde a gente recebe pessoas do mundo inteiro permanentemente. Sadi, a gente tem que falar aqui de 2 cases que você, inclusive foi uma sugestão dada por você, e você me pediu para citar. Agora voltou a nossa iluminação, ótimo. Então nós temos 2 situações aqui que você fez questão até de comentar aqui, contar essa história, porque hotelaria é feito de histórias. Sim. Essa que é a grande realidade, né? O que nós mais fazemos quando nos encontros em que estamos todos juntos, hoteleiros, é lembrar as nossas histórias. Histórias de hóspedes, histórias peculiares, histórias curiosas que aconteceram. Isso é o tempero da nossa atividade. Bom, você foi convidado pelo nosso amigo Acácio para fazer a implantação, isso já numa fase mais recente agora da sua carreira,
o Ramada lá em Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes, cidade no norte do estado do Rio, perto de Macaé, região do petróleo. Campos é um pouco diferente, tem uma atividade econômica um pouco mais simples, muito focada na cana-de-açúcar, né? Uma região muito, muito próspera do Rio. E você teve uma... Como é que foi essa experiência? Bom, isso em 2015, né? Vamos aí para 8 anos. Fui para a VET para contribuir com a abertura do Ramadan Core Minas Caso, que era o primeiro Ramadan Core da América Latina. Tá? Então, o que o Ramadan Core é hoje, eu pude participar um pouco, sabe? De contribuir para a formatação do negócio de uma maneira geral. E daí, algum tempo, 1 ano e pouco de negócio aberto, eu estava sentado na minha mesa como trainee. A VET tinha um processo muito grande de trainee, porque estava em crescimento muito franco, né? Eu era trainee de hospedagem, cuidava da parte de recepção e governança, não tinha líderes, né? Eu era o líder direto da recepção, e governança tinha uma supervisora de andar que respondia a mim. Tinha a Camila Guicheves, que era trainee de... Que depois virou gerente. Isso, trainee de manutenção e AIB. Depois há uma troca, né? E aí eu estou sentado, chega um WhatsApp do Acácio. Você está no hotel agora? Tô indo aí pra gente conversar. Ok, eu tô aqui te esperando. Daí uns 20, 30 minutos, chega o Acácio, eu me recordo dessa cena perfeitamente. Ele senta na mesa ali um pouco mais distante, começa a trabalhar no computador, não olha para mim de primeira, Sadinho. Aí depois ele vira e fala, tem dias que a gente precisa da empresa, tem dias que a empresa precisa da gente. Então, eu preciso que você vá para Campos dos Goytacazes nos auxiliar com a abertura do Ramada Hotel e Suítes. E aquilo, para mim, foi 1 minuto de agradecimento por um reconhecimento, mas uma coisa assim impressionante pelo seguinte, para quem me conhece na vida pessoal, eu nunca fui assim de namorar na juventude, eu fui muito da farra e tal. E até que eu conheci uma pessoa que o coração tocou um pouco mais, sabe? E aí... Um dia antes disso, eu tinha pedido a essa pessoa em namoro. Então tá, vamos namorar, tá legal. E um dia depois, mas a Cássio, exatamente ontem, eu comecei a namorar. Mas não tem problema, ela pode ir quando você quiser. A gente paga passagem 1 vez por mês e você vai ficar lá só 6 meses. Então, a Ana, que hoje é minha esposa, já conheceu o hoteleiro como que é a vida de hoteleiro desde o primeiro dia de namoro. Isso. E não foi mentira. E aí, com 4 meses aproximadamente, eu vi que os famosos 6 meses que duram 3 anos. Exatamente. Então, foi um período, os primeiros 6 meses de namoro conturbado. E eu vi que os 6 meses não virariam 6, não virariam 1, porque os hotéis que abririam em BH estavam atrasados, né? Que seria o E-Suite Sion, o Ramada em Luxemburgo. Falei, ok, preciso retornar para ver se é isso mesmo que é para minha vida ou não, né? Então, eu adquiri uma franquia na época de marketing digital, etc., para seguir trabalhando para a hotelaria, retornei e tomei a decisão certa. De fato, o feeling era legal, foi certeiro, e hoje é a mãe do meu filho e minha esposa. Mas você foi para Campos do Goytacazes, só para explicar. Fiquei 6 meses lá. Foram só 6 meses mesmo? Exato. Não, talvez um pouquinho a mais, mas não passou muito disso. O que eu prometi para minha esposa, eu cumpri. E ela ia e voltar, ou seja... Ela foi, depois a Joselma, outra pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, o Acácio, sem a menor dúvida, um dos que me ensinou muito também na hotelaria. Também pagou uma passagem a mais, eu vinha 2 vezes por mês, às vezes ela ia, mas ela ia sim, eventualmente. E o que você, nesses 6 meses em Campos do Goytacazes, como o Martin já colocou, é uma cidade, não é uma das mais importantes do estado do Rio de Janeiro, uma economia diversificada, apesar de estar muito baseada ainda, né, na questão do plantio da cana e no beneficiamento. O que você notou... E o petróleo também, que é a bacia de Campos, próximo, né? E agora tem o porto de... tem um nome, um projeto também de um porto lá muito próximo de Campos, que, inclusive, pelos números que eu recebo, viraram a chave aí, e a hotelaria agora em Campos está performando até muito bem. O que você conseguiu notar de diferente em relação ao negócio hoteleiro, a maneira de direção, a forma, o comportamento profissional entre os profissionais do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que você consegue perceber de particularidade ou não há esse tipo de detalhe?
Primeiro o trato, né, na fala. Logicamente, a nossa preocupação com todas as culturas em relação a isso deve ser primordial em um relacionamento humano. Mas o carioca, o fluminense de maneira geral, eles pouco ligam para esse trato como a gente tem, né? De tomar um cafezinho, de conversar olho no olho. Não são pessoas mais diretas, né? Mas nada que foge assim, do usual. Principalmente, a gente teve muito problema lá. Não problema, desculpa. Muita dificuldade na formação da equipe, como em todo local, mas nós não tínhamos referência na cidade. Veio a Joselma de Recife, veio eu de Belo Horizonte, a Vete com a base em Belo Horizonte. Então, como que nós fazíamos o processo de seleção, muitas vezes, principalmente das lideranças? Visitando estabelecimentos, quem a gente era bem atendido, nós perguntávamos, né, se não tinha interesse em fazer parte do primeiro hotel de bandeira americana e etc. E aí pegando indicação aqui e ali, e assim a gente foi formando a equipe. Foi um processo de grande aprendizado, né, de aprender literalmente. Foi a primeira grande montagem de equipe que eu participei, tirando do Ramada Minas Casa, mas aí a gente tinha mais formas de se ter indicações, de se buscar a rede de relacionamento, e lá não, era nós como nós mesmos. Né? E agora como vamos meter a cara, e eram muitos colaboradores, para abrir lá eram cerca de 80 colaboradores com a IB terceirizada. E deu certo, empreendimento maravilhoso, eu saí e ainda há alguns anos, tem alguns colaboradores que estão lá até hoje, inclusive, que a gente mantém contato. Naquele ano de 2015, como estava o equilíbrio entre a hotelaria independente e a entrada, né, das redes internacionais, as marcas internacionais, através, né, do investimento hoteleiro, ou seja, através de condotéis, que é o caso. Sim. Deste equipamento. Como era aquele equilíbrio ali nesses anos? Em Campos Goytacazes, especificamente, era o segundo hotel de rede, se eu não estou enganado. O primeiro foi Transamérica, né? O Comfort, era Atlântica. Comfort. Se eu não estou enganado, era Comfort. Então era o segundo, mas bandeira internacional, enfim. Então isso mexeu com a cidade. De 2 pontos, tanto para trazer uma clientela que era ávida por uma hotelaria renomada, né? Então a gente tinha tripulação, toda essa clientela foi direto para o Ramada rapidamente, né? A tripulação da Líder Táxi Aéreo, 15 dias ficava lá uma turma de 25 pilotos, no último dia ficavam 30, né, que trocava a turma, e tanto do ponto de vista de investimentos. Então a cidade, houve um burburinho muito grande de se investir na bandeira americana, de bandeira internacional, bem interessante esse processo que a gente viveu lá. Muito bom. E de lá você partiu teve aí um período que você fez um empreendimento na área de uma espécie de coworking, né, que era o Coffee. Sim. Né, ali no centro de Belo Horizonte. Sim. Que foi um projeto seu que foi até premiado, né? Você recebeu uma condecoração aí no âmbito empresarial por esse, já na área de startups, uma coisa nova, né? E depois você acaba retornando dentro do que o Marcos Valério falou da picada da hotelaria, né? Que todos nós tentamos sair, não conseguimos. Muitas vezes alguém puxa, você vai lá, dá uma bicada ali, alguém te chama e você volta, né? E aí você começa uma trajetória bastante interessante de hotéis, vamos chamar assim, independentes, projetos, a rede de hotéis do Império, que é em Vassouras, depois você vai para Campos do Jordão, em São Paulo, que já é uma outra realidade, antes de chegar em Joatuba, no Vila Campana, e antes disso você faz em Curvelo a implantação do Goodstone. Eu não sei, agora me desculpa, me desculpa se eu errei a sequência, né? Porque pode ser que esteja invertido. Até você chegar no seu atual projeto, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Como é que foi essa vivência sua nessas cidades menores, porém com apelo turístico? Já falando um pouquinho do turismo de lazer, Vassouras, uma cidade histórica, Campos do Jordão, uma cidade de clima de montanha, município mais alto do Brasil, por sinal, né, já com clima quase europeu e público de São Paulo. E depois aqui, próximo aqui de Betim, aqui em Joatuba, até Curvelo, que é uma cidade de negócios. Como é que foi? Como é que é essa transição de ficar assim trocando essas experiências e mudando de chave, passando de um hotel para outro, né, nesse período?
Algumas coisas aconteceram concomitantes, né? Não de maneira separada, e aí a gente fala daqui a pouquinho. Mas antes, a COFES foi um projeto interessantíssimo, onde me deu muito know-how e base hoje, até para falar de negócio. A gente conviveu com inúmeros investidores, homens de negócios, sabe? E COFES era um workspace com uma cafeteria, só para o público Isso, entender. era uma cafeteria com coworking. Com coworking. Foi uma das primeiras do país. E aconteceu o seguinte, a forma de se identificar os problemas, né, que aconteceu com a gente. Eram eu e 2 amigos, onde a gente formou uma empresa, uma SA, de investimentos em negócios de terceiro em troca de participação. Seja com investimento financeiro, seja principalmente com troca de prestação de serviço. Então, nós vamos resolver o seu problema A, B e C, ou alavancar vendas em X, o que quer que seja um contrato, um modelo que chama VEST, que você, ao alcançar isso, você tem uma participação naquela empresa. Em todo esse processo, com todos os investidores que nós fizemos, chegamos a assinar contrato com uma grande cervejaria hoje artesanal, que é a Prússia Bia, eu até um abraço que é o Fernando Carvalho, que é o CEO. Todas as nossas reuniões foram feitas de maneiras extremamente precárias. A gente ou faltava estacionamento, ou faltava internet, ou não tinha estrutura, ou não tinha cabo, acabava a bateria. A gente falou, vem cá, vamos parar de investir em negócio dos outros. Não tem local para se reunir com a estrutura. Então a gente montou a COFES, que tinha mesas para reuniões com um quadro branco, você poderia rabiscar a ideia, telas para você projetar as apresentações, tomadas em acesso, internet de altíssima qualidade. Isso era no centro de BH, né? Em frente à Conexão Aeroporto. Então foi um sucesso muito grande. A gente trazia empresários de sucesso para fazer palestras gratuitas, né? O Bruno Guimarães, que era da VET, foi um dos que palestrou, foi o pessoal da Hotmart, foi, enfim, grandes empresários de sucesso. Então a gente criou um ecossistema, um ambiente realmente de negócio. Tivemos a segunda unidade, etc. E aí surgiu fomos investidos, né, pela Bank Challenge, que selecionou 15 negócios de impacto no país para serem investidos e acelerados. Impacto social era uma preocupação muito grande. Então, a borra do café que sobrava, a gente colocava na porta, que serve como adubo. A gente tinha a preocupação de formar a mão de obra das comunidades, como barmans, né, bartenders, enfim. Baristas, então, né? Curso de baristas. Então, toda essa preocupação a gente tinha. E aí surgiu a oportunidade de vender a minha participação. Meus sócios seguiram, enfrentaram a pandemia, passaram a pandemia, venderam, e hoje o COFES está reabrindo com outros investidores. Então é uma trajetória que marcou a história de Belo Horizonte, certamente. E aí retornei realmente para o Intercity, né, o maior hotel da bandeira da Intercity no país. Em BH Expo. Isso, Intercity. Nosso amigo Rodrigo Cansado, um abraço aí, Rodrigo, para você. O Rodrigo Cansado, que aprendi também muito com ele. Em toda a trajetória você aprende com os grandes, né? Um time comercial impressionante, né? E fiquei lá, saí do Intercity, logo depois veio a pandemia. Alguns meses depois, ali no início de 2020. E por sorte, aí começou a mudança, né, da hotelaria business corporativa para o lazer. Surgiram alguns projetos de consultoria, né? O Água Azul no Norte de Minas, e aí vem Vassouras também, através do Alexandre Sampaio, através de Marcos Valério, aqui também vem o agradecimento certamente, e a gratidão sempre. Um grande empresário, que é o Omar Pérez, que é proprietário do Jornal do Brasil, que foi um dos fundadores do Estaleiro Mauá, que é dono do La Fiorentina, no Rio, os homens de negócios de mais sucesso nesse país. Arrendou um hotel tradicionalismo no Rio de Janeiro, que é o Mara Palace. Vassouras está para o estado do Rio de Janeiro, como Tiradentes está para Minas Gerais, é o destino de inverno do estado do Rio de Janeiro. Inclusive agora está para ser lançado, não sei como está acompanhando, um dos museus mais interessantes do país, que é do Ronaldo César Coelho, capital próprio. Irmão do juiz Ronaldo César Coelho. Ronaldo César Coelho, foi político, teve uma carreira na política muito grande, só uma parte, e hoje é um dos empresários mais bem ranqueados na lista Forbes do Brasil. Exatamente. Só para... Exatamente. E Vassouras, inclusive, vai ter uma demanda de hotelaria enorme. Então, empresários, investidores que estão aí, certamente vai faltar hotel numa cidade que tem literalmente 3 hotéis de qualidade com 60 unidades habitacionais, se muito 80 disponíveis. Então, é um potencial muito grande naquela cidade, naquela região de muitas fazendas históricas, né? Então, essas novelas de época da Rede Globo, todas são gravadas ali. Uma fazenda é mais bonita do que a outra.
E o senhor Omaha, ele tem uma fazenda, uma das fazendas mais bonitas deste país, com peças do acervo imperial. Ele é muito amigo da família imperial, então ele trouxe uma locomotiva autêntica da Inglaterra, movida a vapor. Lá em Vassouras? Em Rio das Flores, do lado, 20 quilômetros. Então ele tem um patrimônio enorme que ele precisava rentabilizar aqui. Então montamos lá, ajudei ele a implantação todo o processo, o Hotel do Café. Ele tinha a ideia, aí é uma operação hercúlea de se fazer, quase para não dizer impossível, que é receber todos os hóspedes com a locomotiva. Então você pensa, são 6 horas no mínimo, se for no inverno mais, vai 8, 10 horas para se aquecer a locomotiva, gerar vapor suficiente para buscar os hóspedes a 5 quilômetros antes da fazenda e trazer de volta. Então você imagina isso com 10, 12 hóspedes chegando a um hotel boutique de 30 unidades, é impossível. Então, quando eu saí, eu já tinha sugerido a ele para mudar isso para um trajeto durante um sábado, sabe? Então, peças, ele tem um negativo da foto famosa da Princesa Isabel. Você faz um tour lá, você arrepia literalmente, mesmo que não goste de turismo histórico. Ou seja, um acervo maravilhoso, assim. Fantástico, fantástico, fantástico. É uma coisa, realmente, vale a pena muito a visita lá de quem gosta, independente de quem gosta de história, tá? No envolto também, num ambiente, uma natureza maravilhosa, vale muito a pena. Eu trabalhei ali, só para em Barra do Piraí, do lado, né? Quando ia, todo final de semana eu ia a Vassouras, que é uma região belíssima. A Conservatória, que é a capital brasileira do chorinho, da seresta, desculpa. Da seresta, né? Tem uma seresta noturna lá, nos moldes de diamantina, e a preservação histórica daquela região, que fica na Rio Bahia, que liga, sai aqui depois da 040, depois de Fora, e vai até lá em Volta Redonda, até chegar na Dutra. É um caminho que você está interligando a Via Dutra com a nossa 040, ou seja, é um eixo de ligação extremamente importante, e atrelado a isso, como o Sadi falou, o potencial turístico, histórico e clima de montanha, né? Um Sim. clima absolutamente agradável naquela região, né? Uma temperatura amena, enfim, um potencial belíssimo. E as fazendas são, em várias delas você é atendido por pessoas com roupa de época, né? Com trajes típicos, né? Como acontece também lá em Ouro Preto, lá no hotel do nosso amigo Márcio Abdo, né? Então isso acontece muito lá na... E aí, então, isso deve ter sido um período pessoal seu, bastante interessante, Sim, né? Você... de muito aprendizado também, de estar ao lado, principalmente, sendo ali o braço direito para o grupo hoteleiro de um dos grandes empresários do país, né? Sim, com certeza. E essa história do bolo na namorada, o Sadi, foi lá, na verdade, que a sua namorada, que hoje é sua esposa, exatamente. Ou seja, a hotelaria não fez com que a coisa desandasse, pelo contrário, acabou unindo mais, tanto que ela virou a sua esposa. Eu acho que ela vivenciou todos os cases, né, do hoteleiro, né? A gente ainda no início ali, antes de namorar, marcamos um filme num domingo à noite, eu como trainee do Ramada Minas Casa, e ok, vamos, tal, não sei o que, ela, pronto, estou indo. Neste momento, Murphy hoteleiro, né? Neste momento eu recebo uma mensagem do recepcionista que estava para trocar o turno no Minas Casa. Bom, fulano não chegou ainda. Estou tentando falar com ele e não consigo. No momento, ligo para o fulano, não atende, mando mensagem, não atende. Ligo para Ana. Olha, nós vamos ter que cancelar o cinema porque eu vou ter que trabalhar. Então, isso foi uma das primeiras saídas nossas. Então, hoteleiro é isso, né? Peguei no domingo de tarde, pego o carro, vou pro Minas Casa, ligo pro auditor para ele chegar mais cedo. Mas, Valério, isso nunca aconteceu com a gente, né? Imagina. Nunca aconteceu. Quantas vezes a gente escutou, Marcos Valério, meu amigo, e eu, até com satisfação ouvi isso, que as nossas esposas diziam assim: você é casado com a Theo ou comigo? Marcos, toca aí. Vamos pular essa parte aí, Vamos pular essa parte. Sadi, e essa experiência, me ver num empreendimento como esse do Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de ver fotos e filmes, né, na época que você foi, realmente maravilhoso, pena que ainda não tive a oportunidade de ir lá conhecê-lo. E depois o empreendimento com semelhanças históricas, mas, lógico, não ainda do período
imperial, colonial imperial brasileiro, mas com uma história um pouco de um local também de importância econômica, que foi o hotel acima de Curvelo, esse que você acabou de citar. É o Goldstone, né? Não, Água Azul. O outro, sim. Antes... Que ali era uma fábrica, não é isso? Ou não? Não. Depois do Rio, aí eu fui para Campos Campos do Jordão, né? Na verdade, o Água Azul foi um processo de implantação que ficou pausado um tempo pela pandemia. Um empreendimento maravilhoso de águas termais, uma região muito rica em águas termais, a piscina de água mineral, sem tratamento nenhum, água corrente, numa das regiões mais bonitas de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma. Poucas pessoas conhecem. Agora foi reconhecida a Cordilheira do Espinhaço como patrimônio, se eu não me engano, do Estado. Enfim, uma região maravilhosa que vale muito a pena. E é um empreendimento aqui em primeira mão que vem aí em breve também fazer parte do portfólio da MHB. E ele está na cidade, no município? Augusto de Lima. Augusto de Lima. Está quase na metade do caminho entre Curvelo. E ele está em plena operação? Funcionamento, sucesso. Os proprietários investem bastante, eles têm uma fábrica de água logo ao lado, né, que também se chama Água Azul. São empresários também de pedras, enfim. Então, investem rotineiramente no empreendimento e cada ida lá é uma novidade. Agora, em breve, vai ser uma piscina enorme também e uma expansão também do empreendimento, que hoje conta com 30 unidades. Quantos quilômetros de BH? São 220 quilômetros, algo assim, se eu não estou enganado. Dá 2 horas e meia. Direção Três Marias, ali, região. Sentido Curvelo. Curvelo. Isso. Depois de Curvelo. Porque Curvelo 1h30 depois de Curvelo. Está sendo duplicada agora a estrada depois de Curvelo. Curvelo são 120, mais ou menos. Então, mais uma caminhadazinha. E o empreendimento de muita dificuldade também de plantação, né, como todas as implantações. Mas você pensa, aqui em Belo Horizonte nós temos dificuldade de mão de obra. Então, lá é um distrito de 100, 150 pessoas, não mais do que isso, de uma cidade de 3 mil, 4 mil habitantes. Você pensa para ter chefe de cozinha, para ter recepcionista, para ter garçom, para ter tudo. Então, tudo você tem que formar ali. Então, é uma dificuldade enorme. É um grande desafio nosso da hotelaria. Processos, E o mercado primário, com certeza, a região metropolitana de Belo Horizonte, em termos de abastecimento, ou não? Top 3. O principal vem ali, Montes Claros, Curvelo, Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte talvez não é o primeiro, não por distância, não por nada, por falta de conhecimento. Nós vamos iniciar um trabalho forte até também depois de conhecer o destino, em primeiro lugar, obviamente, depois do empreendimento, porque vale muito a pena. Para quem gosta de natureza, descanso, tem filhos pequenos, né, crianças, casais também, vale muito a pena a visita ali. Uma região maravilhosa. Bom, aí surge na sua trajetória o Goldstone lá em Curvelo, onde eu estive recentemente, retornando de Diamantina. Antes disso, teve Campos Jordão. Campos Jordão com a Nobile, um hotel que... uma seção de marca, um uso... Né, uma soft branding da Best Western. Da Best Western. A bandeira premium da Best Western, padrão aí que seria 6 estrelas, com gestão nobre, né? Empreendimento maravilhoso no alto do Morro do Elefante. Com vista para toda a cidade. É um empreendimento de multipropriedade, que também me trouxe uma experiência muito grande nesse tipo de gestão de empreendimento. Nós conquistamos lá, pela primeira vez em minha gestão, o Gold Crown, que é uma avaliação pelos proprietários de frações de todos os empreendimentos que visitam, né? Porque você pode intercambiar, né? O proprietário de Campos Jordão pode intercambiar com um empreendimento de Gramado ou da Disney, o que quer que seja. E avaliaram, concedendo a nós a Gold Crown, que é referência em manutenção, limpeza, tudo que diz respeito à operação hoteleira, e o Excelência em Service, tudo que diz respeito à prestação de serviço, agilidade de check-in, check-out, atendimento, etc. Então, as duas foram concedidas a nós. Pois é, e aí você chega num local que é exatamente o oposto do anterior, Augusto de Lima, que é um destino, como você disse, que carece de conhecimento do grande público, e Campos do Jordão é o contrário, é um destino completamente consolidado, né? Um dos grandes polos turísticos desenvolvidos no Brasil eu diria assim, praticamente há quase 100 anos, com hotelaria diversificada, bastante estabelecida, com uma concorrência primária enorme, vários tipos de empreendimento, e aí você consegue essas grandes comendas aí
premiações aí à frente desse empreendimento. E aí de lá você então parte para Curvelo, tem aí a passagem lá no Goodstone, que é um hotel que eu visitei, um hotel muito bacana, um hotel executivo de um empresário da área de pedras preciosas, por isso que ele chama Goodstone. Numa cidade de Curvelo, Marcos, que eu, por coincidência, eu estava lá, alguém me disse, essa propriedade aqui é da Fazenda Bezerra de Melo. Eu falei, Bezerra de Melo, da Rede Otom? Aqui era a tecelagem, a fábrica de tecidos, né? Que está lá até hoje, inclusive, só que não mais naqueles moldes. Pelo menos a última vez que eu estive lá, a fábrica ainda funcionava. Não, ela funciona, mas automatizada, ou seja, ela não é mais a geradora de empregos que foi no passado. Que foi no passado, onde ela empregava, segundo relatos lá de Curvelo, ela empregava 70% da população da cidade. Né? E agora, obviamente, não, né? É uma outra realidade. Mas eu achei curioso porque eu não sabia que os nossos caros... Sim, não, era uma das fábricas de tecelagem que eu tinha em Minas Gerais. E tem dentro do espaço, tem um casarão, um solar, um casarão grande que é de uso familiar, né? da família, lá dentro do espaço. Bom, como é que foi lá o Goodstone? Foi um projeto que você, desde o término da obra até a abertura do hotel, ficou por sua conta? Sim, o Goodstone ali foi um relacionamento de 2 anos para mais também, parado, pandemia, etc. Ali foi uma consultoria mais do que full. Ali envolveu mobiliário, escolha de decoração, né? Então, sim, tudo. E ficou um empreendimento absolutamente maravilhoso para a cidade de Curvelo, né? Desde o primeiro mês, que eu ajudei também no início da operação, desde o primeiro mês, ali já apresentou resultados positivos para os investidores. E tanto é que o Zé, que é proprietário, pensa até em expandir para outras propriedades também. Com a marca Goodstone? Ou não? Não sei, seja arrendando, seja construindo, mas fato é que também a mosca da hotelaria o picou. É um empresário certamente de sucesso no ramo de pedras preciosas, também pecuária, e agora está enveredando para a hotelaria. E de lá você chega em Joatuba, no Vila Campana, das irmãs Kênia e Carla Diniz, que eu conheci, estive com elas lá antes de abrir, visitando a então obra, né? Elas estavam ali querendo se posicionar, entender melhor como é que é essa questão do lá. Era um espaço de festas, era um Aras, que depois virou um espaço de festas, que depois virou um hotel. Isso. Na verdade, a sociedade hoje é só a Kênia, né? Eles romperam a sociedade, e aqui é uma pessoa muito visionária, muito à frente das coisas e dedicado, muito resiliente, sobretudo, né? E é um empreendimento maravilhoso que hoje vem se destacando como lazer de luxo, né? Então pegamos ali também com muita dificuldade, mão de obra, implantamos alguns benefícios de gestão de pessoas, seja em remuneração, seja em programas para se reter os colaboradores, porque é uma cidade também muito complicada por 2 pontos ali. Boa parte da cidade recebe benefício da Vale, né? E aí algumas outras situações, tem muitas fábricas numa cidade pequena, então relativamente a oferta de empregos não é tão difícil. Então, a gente tem dificuldade, eventualmente, de reter. Então, implantamos alguns benefícios, mudamos algumas coisas e começamos a... ele abria só de quinta a domingo. Isso, segue. Continua assim? Tirando o período de férias, né? Sim. O que se mudou bastante é o cenário de eventos corporativos, que vem melhorando a cada dia. Eu levei o pessoal da Hotel Consult, que vem fazendo um trabalho interessante lá. E recebemos lá também, pela primeira vez na história do empreendimento, o certificado do TripAdvisor, né? Como referência e avaliações positivas, como sempre. Antes de chegarmos no Palácio Torquete, do qual a gente vai falar e exibir um vídeo, Marcos Valério, sobre a gestão de pessoas, é uma das coisas que está aí, ainda mais agora, né? Tivemos agora uma divulgação na sexta-feira de um depoimento do nosso sindicato de bares, hotéis e restaurantes de Belo Horizonte, dando conta que estamos com 7.000 vagas em aberto nos municípios cobertos pelo dito sindicato. Muitos, não poucos, gestores me recorreram a mim me perguntando de onde vem esse número, né? Inclusive o Rodrigo Cansado, um deles, que foi o primeiro, acho que me indagou a respeito disso, se eu teria alguma ideia de como foi contabilizado esse número de 7.000, porque se você pegar o número de hotéis, daria quase 50, 60 pessoas por hotel, mas numa conta assim... E é um desafio hoje, né? Conseguir mão de obra. Marcos Valério, o que você
levaria ao nosso convidado Sadi a propósito disso? Bom, conhecendo a história dele como eu conheço, e a história do pai foi uma casualidade, a hotelaria. A hotelaria não era, inicialmente, não foi uma opção, a primeira opção profissional do César. Ele entra na hotelaria e se desenvolve dentro dela. Você já, apesar de praticamente ter nascido dentro dela, você procurou a formação acadêmica, técnica, você foi se aprimorando, agregando conhecimento técnico-científico e hoje aplica isso no seu dia a dia pelas empresas que você passou. O que nós notamos e falamos aqui com a grande frequência é que na faixa etária que você está, nós pouco vemos o brilho nos olhos na maioria das pessoas que estão na hotelaria. A hotelaria parece que está vivendo aquele momento de oportunidade, é o que tem para agora. Então eu fico até poder dar um salto qualitativo na busca daquilo que eu tenho maior afinidade. Me parece, eu vejo isso com a minha interpretação do cenário. Como você vê isso hoje e como você lida com o jovem, quase semelhante na sua faixa etária de geração, nessa inércia que hoje o nosso setor gera em termos de captar, despertar, cooptar talentos? Tem que se fazer uma meia-culpa também, o Marcos Valério. Eu acho que parte muito mais... hoje os jovens, ele não encontra um ambiente que lhe é favorável, ele sai sem muitas alardes, né? Tem aquela sem muita formalidade. Quiet exit, alguma coisa desse termo americano. Existe um termo americano que é a pessoa que vai embora silenciosamente. Isso. Mas, enfim, eu acho que esse processo de tentar reter, de buscar, parte muito mais da liderança. Eu acho que as pessoas colocam as pessoas nas empresas e não tem o mínimo conversa de alinhamento de propósito, não se passa qual é o propósito da empresa, o porquê que se faz as coisas, sabe? Não se alinha, não se dá feedback constante, não se desenha de forma clara os processos, procedimentos para crescimento dentro da empresa. Então, isso vai gerando no colaborador um sentimento, muitas vezes, de frustração, de aquele sentimento de injustiça, né? Fulano é promovido, fulano tem aquilo. Mas não, porque tudo está na cabeça do líder. E o líder precisa passar isso para os seus colaboradores, né? Não há nada que eu faço, que já foi meu liderado sabe muito bem disso, a não ser coisas óbvias que eu não faço sem explicar o porquê. A gente trabalha tem a matriz lá americana, how, why, etc. Isso. O porquê, o propósito é o mais importante. Se você não sabe por que você está fazendo aquilo, você vai fazer, daqui uma hora você vai esquecer, você vai ficar insatisfeito. Então, a gente tem que fazer a meia-culpa também. Não existe na hotelaria, desde que existe a hotelaria, desde que o mundo é mundo e cada vez mais. E não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Isso não vai mudar. No mundo todo. Agora, se ter um percentual alto, a gente tem que parar e olhar no espelho e falar qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso. Concordo plenamente com você em número, gênero e grau. A participação do líder é fundamental na permanência da pessoa, o que eu estou fazendo aqui, o meu trabalho está bom, está ruim, está mais ou menos, os feedbacks do dia a dia, não é feedback formal, com formulário, avaliação que você faz ali, olho no... Não, é os feedbacks do dia a dia, os feedbacks, os strokes que a gente chama, né, em inglês, usando mais uma vez a terminologia americana, né, são aqueles pequenos feedbacks, curtos feedbacks que você dá no dia a dia e a explicação do porquê que ele está fazendo aquilo, porquê que a decisão foi aquela. O feedback para nós também, né? Há algo que a empresa pode fazer, né? Isso, 360. Exato. A ideia é 360. As empresas hoje fazem o onboard, né, que eles chamam, que é introdução das pessoas na empresa, né, aculturamento com onde estão trabalhando, mas acham que isso é suficiente, que depois a coisa vai caminhar sozinho. E não. Você tem que cuidar ali do dia a dia, como se fosse uma planta, tem que ficar regando ali, senão não adianta nada você começar bem e não manter. E hoje o gestor está muito atarefado, muito ocupado, sobre ele recai em várias coisas ao mesmo tempo, muitas vezes ele deixa essa parte das equipes de lado e aí começa
questão desmotivacional, das pessoas não ficarem, etc. E aí fica essa busca eterna de mão de obra. Bom, falando disso, né, um assunto que você está diretamente envolvido nisso, que você está agora à frente da implantação de um empreendimento na Avenida Rajagabalha, aqui em Belo Horizonte, que é o Palazzo Torquetti, né, um nome italiano, muito bonito, né, muito sonoro, em parceria com a PHV, Paulo Henrique Valadares, construtora de renome em Belo Horizonte, e que vai ser operado pela MHB, né? Exato. Minas Hospitality Business, né? Que é o nome da empresa, a abreviatura. Queria que o nosso caro João passasse aí Está chegando aí para marcar presença na hotelaria de Belo Horizonte com uma coisa bastante inovadora. Pode ir falando aí, Sadia, a respeito do empreendimento. São 52.700 metros quadrados de área construída, 369 unidades de alto padrão, tá? Com plantas aí que variam de 38 a 163 metros quadrados. Tem um boulevard de lojas, né? Hoje praticamente todas as lojas já estão em funcionamento. Tem um pot cocher maravilhoso que faz uma grande diferença para o hóspede de alto luxo, né? Que você poder parar seu veículo sem levar chuva, sem levar vento. São 6 andares de estacionamento com 700 vagas disponíveis. Em uso misto, tá? Então tem uso residencial, obviamente, e a hotelaria de maneira geral, com área com lazer completo, lavanderia pay-per-use, enfim, um empreendimento que sem dúvida marca e o principal, um espaço de evento de 2.000 pessoas. Salas conversíveis ou são várias? Ainda está o projeto final ainda não está definido em relação ao espaço de eventos. Possivelmente vai ser a última coisa que se vai inaugurar, acredito que no fim de 2024 ainda. Mas são 2.000 pessoas em área aberta, que certamente os pocket shows, formaturas, pequenas convenções, certamente abre mais possibilidades para o mercado de eventos de Belo Horizonte. E ele é voltado para moradia também, né? Sim, sim. Hospedagens, o long stay, né? Toda a estrutura de cozinha, enfim, limpeza semanal. Então, o empreendimento que a gente começa a abrir agora, não vamos abrir de uma vez, tá? Todas as unidades. Agora é entre dezembro e janeiro, acredito que a gente começa aí com 2 andares. E aí segue num patamar de cada 2, 3 meses, 2 andares e termina a abertura completa no último trimestre de 2024. Salve aí notícias boas que a gente consiga acelerar esse processo. Esse mix entre hotelaria e residencial, ele vai acontecer, ele já está pré-definido, tantas unidades para isso, tantas unidades para aquilo, ou o mercado vai ditar essa flexibilidade entre focar especificamente o inventário maior na hotelaria ou no longo... Esse número final nós ainda não temos em mãos. Isso vai vir da incorporadora PHV, que hoje é parceira da MHB, né? Então depende muito do processo de vendas. Se eu não me engano, por informações que eu tive recentemente, as novas vendas não têm a possibilidade de usar para residencial, somente possibilidade do pool. Então esse número final... a adesão ao pool vai ser quase que obrigatória para as novas vendas, pelas informações recentes. Mas esse número final ainda... A gente vai fechar Já foi feito a construção do condomínio? Não, ainda não. Tem um condomínio hoje em funcionamento, né? Porque nós temos, obviamente, despesas de limpeza, manutenção, segurança, enfim. Lá são 4 condomínios que a gente tem para gerir. Agora, o condomínio final, a gente deve estar na minuta final de convenção, né? Que deve ser levada para a Assembleia em breve. Esses 2 primeiros andares correspondem a quantas UHs? Serão 23 unidades, acredito em torno de 19 no pool. Então vai abrir bem devagar. 23 nos 2 andares. Nos 2 andares. Ou seja, 11, são os andares menores, na verdade. Sim. São 15 ou 14. Eles são... Depois eu acho que o processo vai acelerar, acredito. São quantos, no total, são quantos apartamentos ao final? 369. 369. Porque, na verdade, tem apartamentos que são conjugados, né? Então esse número final é quando se desmembra os apartamentos conjugados. E, bom, você ainda não está na etapa da contratação, ou seja, ou em algumas... Não. Em breve vamos começar aí a receber e fazer a triagem de currículos, mas ainda não iniciamos, não. Ok. Qual que é a previsão? Só para que suscitar... Né? Se tudo correr bem, acredito que entre o fim de novembro agora e início de dezembro a gente já começa as triagens dos currículos.
Essa é a previsão. Sadi, há pouco nós falamos sobre a questão da mão de obra, da questão da motivação, do comprometimento do gestor em relação ao desenvolvimento, à captação, desenvolvimento de talentos, e é por isso, né, você na sua apresentação falou a passant, então vou aproveitar, convidá-lo pessoalmente para mais uma edição do Encontro da Hotelaria, a 22ª, que iremos realizar no dia 23 e dia 24 de novembro na cidade de Sete Lagoas, região que você conhece muito bem, atuou muito bem. E o encontro continua tendo os mesmos objetivos lá de quando pensamos neste evento, que é contribuir, evidente, para a melhora, para o desenvolvimento, o crescimento, a qualificação, a capacitação do setor hoteleiro, não só dos seus gestores, dos seus empreendedores, mas também de todo o quadro funcional, todos os colaboradores, que só com esse conjunto melhorando de forma paralela, nós realmente desenvolvemos um setor. Então, dias 23 e 24, ele será realizado um local bem interessante, que é o Parque Natural Estadual da Gruta Rei do Mato. É uma área de eventos que o parque tem, com auditório e toda uma infraestrutura capaz de receber um evento de pequeno porte, que é o nosso, mas de grande conteúdo. Então, você que já andou comigo aí por Minas Gerais palestrando no encontro, não é? Espero tê-lo e também os membros da sua futura equipe. Temos o filme aí, João, por favor? Por uma feliz coincidência, o dia 24 de novembro será o aniversário de Sete Lagoas. Grata surpresa. 56º aniversário da cidade, ou seja, um feriado municipal, o que vai fazer com que esse evento seja ainda mais especial, ao meu ver. Isso não foi combinado, foi uma grande obra do acaso, mas coincidiu muito bem. E vamos ter palestrantes lá de primeiríssima grandeza no cenário nacional, como já foi mostrado aqui, Lisete Ribeiro, a partir de 1º de janeiro, CEO da rede Tauá, Hotéis e Resorts. Teremos Javier, o André Beckerman, Flávio Sim. Araújo, o Arísio lá do Grupo A, enfim, um time de primeira grandeza.
Depois eu, como assistente de gerência, o San Diego Suites Pampulha, eu levei para ser meu gerente de recepção e hoje é meu diretor, com muito orgulho. É uma pessoa que conhece a operação hoteleira como poucos neste país, não só em Minas Gerais. E roda todos os hotéis, eu vejo agora, semana passada... Uma máquina de trabalho, não para um minuto. Estava agora num takeover de vocês. Semana passada vi uma foto dele em um dos hotéis que vocês assumiram aí, ou estão por assumir. Isso, ele está, enfim. E, obviamente, o Pablo, com a batuta de toda a equipe, de uma equipe descentralizada e extremamente competente. Então, a MHB está num processo de crescimento. Eu acho que os investidores dos seus empreendimentos falam por si só, né? Então, você passa e conversa com cada um, a satisfação é sempre o carro-chefe e o maior propagandista do que é a MHB hoje. E a empresa tem várias marcas, né? Você podia falar um pouquinho da Stop In? Stop In, que é a bandeira econômica, né? A Economy. Certamente veremos muito aí no país. Agora em Campinas vai se tornar um Stop In também. Tem a Emperor Suites, né, do qual este estúdio aqui faz-se presente. E tem as bandeiras administradas, né? Soft Brands, que se coloca o BY MHB, que hoje são 6. Tornando 12 empreendimentos. Isso hoje é uma tendência. O Soft Brand ele veio com força. Ele chegou aí devagarzinho no Brasil, todas as redes criando o seu Soft Brand, que é o BY alguma coisa, né? Você coloca todos os processos e procedimentos da rede, segue ali com o nome que o proprietário muitas vezes tem um carinho muito grande. Né? É muito comum na nossa hotelaria, só para lembrar a todos aqui, que um dos grandes desafios é exatamente você chegar no interior, nos rincões do nosso país e chegar para um cidadão, proprietário de um hotel há 30, 40, 50 anos, às vezes 2, 3 gerações, e dizer para ele: você tem interesse numa rede? Mas vai trocar o nome do meu hotel? É aquele apego, né? E aí o soft brand caiu como uma luva. E muitas vezes não só trocar o nome, porque o nome já tem uma referência. Você pensa, chegar para um hotel financial vai passar a ser IMPA, né? Então é um nome de credibilidade. E assim então veio o BY MHB, né? Que é exatamente o que não é uma novidade, porque outras redes fazem o mesmo, que mantém a identidade do hotel, que às vezes é importante na cidade, né? Uma referência na cidade, né? Aquele nome, e muito mais ainda para quem é o proprietário ou a família. Exato. E você traz as soluções cabíveis lá que o hoteleiro precisa e não tem à disposição, que é a distribuição, que é o pricing, que é o RM, que é os manuais, né, operacionais, Exato. Que são os procedimentos administrativos. Suporte comercial. O suporte comercial, que é a implantação da controladoria, que é a assessoria fiscal, a parte, enfim, tudo isso que são os benefícios hoje que uma hotelaria, vamos chamar assim, profissionalmente evoluída, né? Não querendo dizer que os hotéis menores não são evoluídos, mas que trazem realmente uma maior qualidade na entrega final, mais segurança para o proprietário. Hoje as coisas estão muito integradas, você tem leis que alcançam todo mundo, LGPD, agora vamos entrar na era da ESG, entre outras coisas que acontecem, que o mundo vai se unindo, se globalizando, e esses hotéis menores eles precisam acompanhar a locomotiva, né? Senão eles vão ficar definitivamente para trás. Essa é a ideia do soft brand da MHB. Exatamente, Martin. Dar o suporte e o expertise, né, de uma grande rede para o empresário que queira crescer e desenvolver o seu negócio, né, perpetuando no mercado. Exatamente. E como que vocês estão? Como é que funciona a área de desenvolvimento da MHB? Como que a captação é feita por vocês? Vocês fazem hoje a MHB não tem um departamento formatado de desenvolvimento, né? Isso para mim é mais um ponto positivo, né? Porque todos os empreendimentos que chegam são indicações, né? Então hoje cada diretor, os gerentes fazem essas captações, né? Os 2 últimos empreendimentos até foram indicação até minha, em Campinas e agora aqui no norte de Minas. Mas os investidores dos empreendimentos são o setor de desenvolvimento da MHB até então. Isso é muito bacana porque os próprios executivos das áreas diversas, comercial, operacional, eles passam a fazer parte de um projeto que eles podem ser, vamos chamar assim, premiados, beneficiados com captação de novos hotéis. Eu vi isso acontecer numa rede mexicana que eu trabalhei, que havia uma política de remuneração variável para qualquer pessoa que trouxesse um hotel novo para dentro da... Inclusive até um mensageiro, um recepcionista, era elegível se ele conseguisse trazer um hotel que fosse convertido depois para aquela rede. Achei muito interessante esse projeto, e ele trouxe de fato
bastante hotéis para dentro do portfólio. Esse foi o formato que a Ambev cresceu muito, né? De se dar um equity, alguma participação, comissionamentos arrojados de se crescer. E essa é a história deles, né? Está ali retratado em um livro que até sugiro fortemente, que é O Sonho Grande, que é do Marcel Teles, Beto Sicupira e o Jorge Paulo Lema. Recomendo, que realmente é para a área empresarial extremamente importante a leitura desse livro. Sadinha, nós estamos chegando no final, o bate-papo, a percepção do tempo, quando a gente conversa daquilo que a gente gosta e das pessoas que a gente gosta, o tempo voa. Então, antes de passar a palavra para as suas considerações finais, quero novamente agradecer à Rede Prime de Comunicação, agradecer o apoio da ABIH-MG, da FBH e da Lavanderia Cicoasec do São Pedro. Agradecer também toda a equipe da Rede Prime que nos dá todo o suporte aqui para a realização desse programa. Transmita o meu abraço afetivo, né, ao seu pai e à sua mãe, que você sabe o tanto que eu gosto deles. Faça as honras finais, seu Martin. Antes de passar para o Sadi, eu queria mandar um abraço especial para o César Viana, pai do Sadi. César, estamos aguardando você numa das próximas edições do nosso podcast. Eu sei que você tem pouco tempo, você tem muitas atribulações na sua vida, né? Mora em Esmeraldas, que não é, né? É aquele famoso perto, longe do mineiro, mas queremos contar com a sua presença aqui para a gente contar histórias e levar o seu conhecimento para os gestores hoteleiros que nos assistem. Eu estou aqui hoje estou de rosa, homenageando o Outubro Rosa, em homenagem às nossas mulheres e a essa causa belíssima que está sendo homenageada e lembrada em vários eventos esportivos, jogos, todo mundo com essa importante missão, vamos dizer assim, altruísta de gerar o conhecimento a respeito desse problema da doença do câncer de mama e o apoio a nossas mulheres no combate a essa epidemia, vamos chamar assim, que assola, né, podemos dizer, a nossa sociedade. Muito importante a prevenção e o combate ao câncer de mama. Sadi, muito obrigado por sua presença, a palavra é sua para os encerramentos desse podcast, foi muito bom estar com você. Você tem uma história que daria aqui para falarmos horas, né? E se você fosse detalhar tudo que você vivenciou. Muito bom ter estado aqui com você, muito obrigado. Já me despeço de todos do nosso público ouvinte. E, por favor, Sadi. Só agradecer, obrigado Martin, obrigado Marcos Valério, uma honra muito grande estar aqui com dois ídolos da hotelaria e que tanto contribuem para o setor, né? Vocês dois, todos nós do trade, temos muito que agradecer por tudo, pelo fomento do trade, né? E tentativa de se manter o trade unido, que é o mais importante. Obrigado mais uma vez e espero aí revê-lo. Certamente estarei lá no Encontro da Hotelaria. Um brinde, meu amigo. Muito obrigado, um brinde a todos. Até a próxima, pessoal. Até o próximo programa, segunda-feira que vem estaremos aqui novamente.